A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo ouvinte do Central Cine Brasil. Está começando mais um programa da Central 3, o programa que fala sobre cinema nacional aqui na nossa rádio. Eu sou Lucas Borges, comigo Paulo Silva Júnior. Olá, Lucas, um abraço para quem acompanha o Central Cine. Hoje com mais um filme fresquinho, estreando, filme que a gente comentou bastante aqui, à época da Mostra de Cinema de São Paulo. Sessões cheias, muita repercussão, e agora podendo bater um papo com os diretores e falar de um filme que quem está nos ouvindo já pode conferir nos cinemas. Antes de falar que filme é esse, boa noite, Murilo Costa. Boa noite, uma honra estar aqui de novo no Dia Internacional da Mulher, né? E o filme também não vou revelar, vou deixar para você revelar, mas tem uma mulher muito grandiosa ali nesse filme, com uma grande presença, que é a Gal Costa, né? Exatamente. As cenas com ela são incríveis, fantásticas, para coroar esse dia de hoje. Ao lado de Jardim Macalé e companhia, né? Temos ao telefone, então, para falar de Torquato Neto, Todas as Horas do Fim, filme que foi exibido na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo no ano passado e filme que estreia nessa quinta-feira, 8 de março, Marcos Fernando e Eduardo Ares, os diretores desse grandíssimo documentário, belíssimo documentário que fala sobre o genial poeta, letrista, jornalista, artista Torquato Neto. Como vai, Marcos? Tudo bom? Tudo bem, Lucas. Prazer falar com vocês. Prazer é nosso. Muito obrigado por nos atender. Eu vou começar fazendo a primeira pergunta, então, a respeito do formato que vocês encontraram para esse documentário, que é um formato muito saboroso, né? E, enfim, muito inteligente. Sim. Com a presença aí, a locução excelente, né? Do Jesuíta Barbosa, interpretando e declamando as poesias do Torquato, enfim, um certo descompasso, né, entre a fala e a imagem dos depoentes do documentário. Queria saber como vocês encontraram esse formato que deu muito certo, né? As pessoas têm gostado. Isso foi uma coisa que a gente foi amadurecendo ao longo do processo todo, né? Na verdade, a única coisa que a gente sabia desde o início de tudo é que não podia ser um filme careta, né? Porque Torquato Neto e caretice é uma coisa que não combinam, né? São coisas que não combinam. Mas a gente, assim, o que significaria essa não caretice? A gente tem ideia, assim, de coisas que a gente poderia colocar elementos no filme que ficasse com uma cara um pouco mais tropicalista, digamos assim, né? Então isso a gente sabia. Mas a coisa foi, na verdade, ao longo do processo, a gente foi cada vez mais radicalizando nessa busca, a ponto de não ter, por exemplo, nenhuma entrevista para a câmera, né? Aquelas famosas entrevistas em on, ali, o entrevistado falando para a câmera. Porque a gente entendeu que era mais importante fazer o espectador mergulhar nesse universo do Torquato do que ver esse depoimento. O depoimento está ali, está sendo ouvido, mas enquanto isso o espectador está podendo ver imagens de filmes do cinema novo, do cinema marginal, do cinema Super 8, né? Cinema que era um assunto tão importante para o Torquato. Então isso para a gente fazia mais sentido, né? Então a gente foi realmente uma coisa ao longo do processo, cada vez a gente criando mais elementos que pudessem ficar um filme mais parecido com o que ele era, né? Ainda um pouco nesse assunto, Marcos, quando vocês pensam em fazer o filme, em escrever o projeto, ir para edital, coisa e tal, e aí em determinado momento da pesquisa você se dá conta, não sei em que altura você já tinha conhecimento disso, que áudios do Torquato são quase que inexistentes, né? Qual foi o impacto disso? Qual foi o impacto disso na hora do projeto? Agora a gente consegue entender que a saída da montagem, da edição, resolveram isso muito bem. Mas quando você pensou em fazer o filme, como que foi se dar conta do tamanho, que é muito mínimo, o tamanho de material do Torquato na tela ou em áudio?
Pois isso foi, na verdade, uma surpresa para a gente, porque, embora ele tenha morrido novo, em 72, mas a gente tem, se você pensar em outras figuras que morreram até antes disso, tem muitos registros em áudio e vídeo, né? E o Torquato a gente não tinha. O que a gente tinha eram filmes em Super 8, sem som, né? E mais nada. E as canções, outras coisas que ajudavam a criar, né, esse imaginário da obra dele. Mas aí, durante o processo, numa entrevista que eu dei para o jornal o Globo, aqui do Rio de Janeiro, eu comentei isso. Falei, olha, a gente vai ter que arrumar outros caminhos para mostrar ao espectador como ele pensava, como ele articulava, porque a gente não tem uma entrevista dele, algo que ele esteja falando. A gente tem cartas dele, as cartas sempre foram para mim, na ausência de outras coisas, o que mais aproximava ele, né, de você entender a figura, como ele era irônico, sarcástico, né, da maneira de falar. Então a gente já sabia que as cartas teriam um papel importante no filme para a gente entender melhor o Torquato. Mas aí não tinha áudio, né, não tinha nada. Aí, por conta dessa entrevista, o Vanderlei Cunha, um radialista gaúcho, procurou a jornalista que fez a matéria e disse que tinha uma fita guardada, uma fita de bolo, que ele gravou durante o Festival de 68 com várias pessoas, inclusive com Caetano, Gil, Elis, e achou isso lá no arquivo dele, a gente recuperou, né, passou para digital e tudo, e podemos hoje ter no filme, são cerca de 25 minutos de entrevistas que a gente editou e coloca ao longo do filme, em que ele fala sobre várias coisas, né, sobre a própria questão dos festivais, a participação dos festivais, sobre letras de música e poesia. Ele fala sobre as primeiras composições, sobre o Amador, fala de Mamãe Coragem, né? E, consequentemente, da relação dele com a mãe, que está muito ali naquela canção. Então, a gente pôde, através de mexer nesse assunto, revirar esse baú do Torquato, acabar encontrando esse áudio que deu um brilho novo ao filme, né? Marcos, boa noite. Aqui é o Murilo falando. E como esse é um dos grandes destaques do filme mesmo, a montagem, né? Um grande filme de montagem, vou continuar mais um pouquinho nesse assunto aqui. O Torquato, ele é um cara que escrevia muito para voz alheia, né? Como letrista. Ele escrevia e outra pessoa interpretava. E no filme vocês estão escrevendo com imagens alheias, né? Vocês estão criando ali uma poesia visual com imagens dos outros. E criando ali um grande recorte, cheio de referências, bem no clima da Tropicália, né? Bem pop, bem espírito da época. Então eu queria que você falasse um pouco sobre a escolha desses materiais que compõem, né, os filmes, as outras imagens que você compôs esse mosaico. Eu queria que você falasse um pouco sobre a escolha delas. A escolha, a gente partiu do seguinte princípio: a gente tem que ficar ali no imaginário do Torquato. Então a gente pensou em filmes daquele período, filmes mais especificamente ainda do cinema marginal, do cinema novo, do cinema Super 8, que ele inicialmente adere ao cinema novo, depois vira um crítico do cinema novo, mas ele veio ali junto do Glauber, ele estava até em Salvador na época que o Glauber filmou o Barra Vento, depois se junta ao pessoal do cinema marginal e depois com Ivan Cardoso, Super 8, etc. Então a gente já sempre achou que aquilo ali era o que faria mais sentido para dialogar com os depoimentos sobre ele, né? Que transportaria o espectador quase para a cabeça dele, sabe? Para o jeito que ele escreveu. Eu acho que o que a gente vê em grande parte desses filmes, o que a gente vê em imagens em parte desses filmes, é muito do que o Torquato fazia na poesia. Quer dizer, há um diálogo, ainda que torto, né? Vocês que viram o filme sabem que muitas vezes a gente conseguiu até juntar essas imagens aos depoimentos de uma forma que ela ilustra, né, mesmo aquela fala, mas o mais importante nem era isso. Foi uma sorte que a gente deu numa pesquisa muito grande e num trabalho brilhante que o João Felipe Freitas fez de montagem, e que todo mundo contribuiu, cada um lembrava de um filme, né? Todo mundo já tinha, às vezes, quando a gente decidiu fazer isso, lembrava de filmes que, poxa, esse filme vai servir bem para aquela sequência, tem uma cena, tá, o filme que, né, dialoga bem com aquele depoimento. Então a gente sabia que aquilo era o que mais aproximaria o espectador do universo do Torquato. Daí a escolha desse período específico,
A gente chegou até a usar em alguns momentos, o Torquato, obviamente, ele era um cinéfilo. O interesse dele não era nem só em cinema nacional, ele falava de Pasolini. Então a gente chegou a ter uma cena do Teorema em dado momento, coisas que a gente buscou a partir dos escritos dele, colunas de jornal, então coisas que ele gostava também, né, para compor essa coisa visual que está lá no filme. Então é muito imaginando o que imagens dialogariam com a obra dele de alguma forma, né? Vocês conversaram agora sobre a escassez de registros de áudio, né, que existem do Torquato, e o que se diz é que ele acabou sendo apenas um letrista, né, não subiu ao palco porque cantava muito mal, né, até declamava muito mal. Isso. Vocês não chegaram a testemunhar, a ouvir nenhum registro desse? Não, registro não. A gente tem algumas fotos dele no palco, ou seja, houve realmente uma tentativa não sei se eu não diria uma tentativa de iniciar uma carreira, mas enfim, alguma tentativa de fazer algo como os pares dele estavam fazendo, Caetano e Gil, que estavam gravando, estavam se apresentando. Então a gente tem fotos dele num show, se não me engano, no Teatro de Arena, no Tereza Raquel, lá em Copacabana, no Rio de Janeiro, mas, assim, a gente tem 2 relatos que acabaram entrando no filme, um do Tom Zé e outro do Hélio, cunhado dele, de que ele realmente era muito ruim cantando. Assim. O Tom Zé disse que conheceu 2 pessoas na vida que não conseguiam entoar, assim, não conseguiam cantarolar afinadamente qualquer coisa, e uma delas era o Torquato. Então, realmente, essa possibilidade que ele até aventou ali em algum momento, mesmo que tenha sido de brincadeira, a gente não sabe em que momento foi aquilo, mas talvez uma tentativa assim, de se inserir naquele contexto, era realmente impossível de dar certo. Marcos, voltando um pouco para essa estética do filme... Eu posso agora passar para o Eduardo aqui, para ele falar um pouquinho também com vocês? Claro, por favor. Ou ainda temos mais tempo? Não, temos tempo, pode passar sim, então, por favor. Então eu passo para ele aqui, para ele também falar um pouquinho com vocês. Maravilha. Tá nos ouvindo, Eduardo? É Paulo falando, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bom. Vou passar para você então, Eduardo, que eu ia jogar para o Marcos. Vocês sempre citam isso, de a montagem do filme tinha que ser um filme tropicalista. A montagem tinha que acompanhar essa estética do trabalho do Torquato e da turma. Sim. Muito. Eu queria que você consegue definir um pouco melhor isso. Qual que é quando você tem lá a ideia de fazer um filme sobre o Torquato e pensa, não dá para ser um filme careta, não dá para ser um documentário convencional, exatamente que referências que você passa a ter a partir daí? Como que você se aprofundaria um pouco nessa questão do que é fazer um filme tropicalista para você? Isso foi uma questão complicada. A gente não sabia, a princípio, como seria um filme tropicalista. A gente sabia que, certamente, deveria ser. Como a gente tinha que procurar essa forma, né? E a princípio a gente imaginava que seria interferente, né? Que seria filmes de outros universos que estariam ali dentro da estrutura do filme. A gente já pensar, por exemplo, no Macunaíma, como uma sequência, né? O parto, né, do Macunaíma. Provavelmente a gente já usaria isso, bem nas primeiras versões de montagem já usa isso. Mas a gente... Enfim, não podia ser também uma coisa muito séria, muito sisuda, né? Tinha que ser uma coisa com um pouco de humor, um pouco de deboche, alguma quebra, né? Não podia vir muito plano, assim, direto para o espectador. A gente só foi entender realmente como se daria essa estética no filme no processo da montagem. E aí foi a gente vendo que, mais por uma questão de a gente não estar chegando perto do personagem, do Torquato, que era o principal, assim, a gente queria sentir ele mais, né? E aí eu não consegui que ele tivesse mais sensível para o público, para a gente mesmo como realizador, que aí fizemos essa opção que ele já falou de tirar todas as entrevistas, e aí a gente ganhou uma liberdade gigantesca para usar as imagens de outras formas, né? Porque ela não respeita mais uma relação de sincronismo direto, né? Redundância, né? A pessoa falando na imagem e você ouve a voz da pessoa falando no som. Não, aí a gente pode agora inventar qualquer coisa para colocar ali em cima.
E a gente recorreu, então, a essa estética das imagens do cinema novo, do cinema marginal e do cinema Super 8, enfim, o cinema mais inventivo que era feito no Brasil naquela época. Eduardo, o filme é sobre um personagem complicado, né? Um personagem que se matou, teve um final triste, só que ele em nenhum momento, com salvas raras exceções ali no começo e no final, não é um filme triste, né? Pelo contrário, é um filme alegre, que passa muita emoção, criatividade, mostra um Brasil em ebulição ali, né? Começa com a euforia, a alegria do Brasil no auge, ali no topo, a gente fazendo a melhor música do mundo, talvez, na época, né? E, de repente, parece que isso vai passando, ficando um pouco para trás, e que a alegria do Torquato vai embora junto com isso, talvez, de repente. Queria que você falasse um pouco sobre como foi a construção dessa linha narrativa do filme de vocês. A escolha de fugir de um filme pesado, mesmo com um tema assim tão delicado. Sim. Eu acho que o filme tem muita tristeza também, ele traz vários tipos de emoções, mas ele não tem realmente esse peso, assim, né? Apesar de a gente estar falando de uma pessoa que se suicidou e que tinha as angústias muito sérias, né? Assim, ele passou por internações voluntárias, né? Ele ia se internar para tentar lidar lá com seus fantasmas e tal. A gente não quis pesar isso porque isso vem de uma proposição que a gente viu no próprio texto dele, no poema mais famoso, né? Que é o Cogito, ou Cogito, né? Que é um poema cartesiano, assim, né? Existencial, né? Quem ele é, né? Eu sou... E ele, em vez de, como Descartes fala, penso, logo existe, para ele é como é, e no final ele diz, vivo tranquilamente todas as horas do fim. Então, essa percepção de que a vida para ele são as horas do fim. Toda a morte, a pulsão da morte, né, é uma energia vital para ele. Não existe contradição entre uma coisa e outra. Né? A gente normalmente pensa assim, está morto, não está vivo. Não, assumir a morte é uma postura de viver com intensidade, né? Assumir essa pulsão de ruptura. Então, quando ele cria a Tropicália, ele está rompendo com um monte de coisa que ele tinha construído. Ele já estava uma construção ascendente de carreira, de relações pessoais, né? Então, ele estava ali parceiro do Lobo, assim, na crista da onda. Quer dizer, os dois em ascensão, né? Não estavam já consolidados como artistas no final nacional, mas estava indo super bem. Para dizer a Deus, uma música que fez bastante sucesso. E ele abre mão de tudo isso, né? Ele perde amizade com essa turma da MPB para embarcar nessa onda da Tropicália. Isso são mortes, né? Que ele se propõe, faz parte desse... Vou matar esse poeta mais lírico, né? Das letras mais românticas e tal, e vamos agora fazer um outro tipo de poesia desconstruída, uma outra estética que mistura o pop com referências do folclore brasileiro. Então a gente percebeu isso, que essa pulsão de morte era uma energia vital dele. Era dessa pulsão de morte que saía a criatividade dele. Então ele conseguia fazer resultar desse choque ali entre a morte e a vida, a coisa mais produtiva e criativa possível. Por isso a gente não tem... Você sai do cinema sem ficar angustiado, né? Você sai, mesmo que você tenha muita emoção triste e tal no filme, você sai enérgico, né? Porque ele é um cara que durante muito tempo conseguiu conjugar essas angústias com muita criatividade. Eduardo, o filme estreia em todo o país hoje, né, dia 8, e estreia também em Teresina, no Piauí, na terra do Torquato? Isso, estamos estreando hoje em todo o país, 8 de março. São 22 cidades que a gente está com filme de exibição, 32 salas no país inteiro. E em Teresina também, claro, a gente não podia deixar de ter o filme de exibição em Teresina. A gente está muito curioso para ver como é que o filme vai fazer de público lá, se o pessoal vai gostar. É uma das pratas que mais nos interessa saber a recepção, né? Porque Torquato é um dos ícones mais importantes da cidade, né? Do estado do Piauí. Foi o primeiro ícone da cultura piauiense com projeção nacional. E assim ficou nesse posto isolado durante muitos anos. Então, a gente quer muito também devolver para Teresina um pouco da história do Torquato, né? Já que ele trouxe tanta coisa de lá também. No Brasil, a gente sabe que a obra do Torquato é bem menos conhecida do que deveria, né? Esperamos que o filme consiga
ajudar a solucionar esse problema, mas no Piauí a obra dele resiste? O que vocês encontraram da herança do Torquato por lá? Lá ele é muito conhecido como um mito, né? Acho que no Brasil inteiro, na verdade, tem essa relação com o mito, mas lá é mais presente, né? A gente percebe que o nome dele está em todo quanto é lugar, né? No campus da universidade, o nome de uma rua, o nome de um teatro, o nome do caderno cultural do jornal, né? Caderno Torquato. Mas eu não tenho isso aí, enfim, eu não vivo em Teresina, então eu não sei como é que a produção artística e poética dele mesmo é difundida localmente, eu não sei. Até por uma questão do mercado editorial nosso, né? Que até agora estava sem livros dele em Torquato na banca, né? Há muito tempo que estão em edição e felizmente esse ano vieram 2 novos livros, né? Tem o Torquato Essencial da Autêntica, que tem uma outra coletânea também da Global, então talvez com isso ele ganhe um pouco mais de conhecimento ali localmente. Mas certamente em Teresina as pessoas sabem mais da existência dele, isso eu não tenho a menor dúvida. Uma última da minha parte, Eduardo, essa geração do Torquato, né, esse pessoal que hoje está aí na casa dos seus 70 anos, 70 e poucos anos, vários deles ganhando filmes nos últimos anos, né? Enfim, o Ali, Jardes, mesmo os filmes sobre os festivais da música no final dos anos 60 são filmes bem recentes. Quais são os filmes irmãos aí do Todas as Horas do Fim? Como é que você acha que o filme do Torquato dialoga com essa produção aí de documentários, de biografias que têm sido feitas nos últimos anos? Eu acho que vai ao encontro desses títulos mesmo, assim, são filmes que justamente estão ali revisitando esses artistas daquele período. Eu acho que o Quanto Cinema Permanente, o filme sobre o Hélio Salomão, é um filme deslumbrante, inacreditável. A gente até viu esse filme, comentou e tal, né? Eu e o Marcos a gente discutia algumas referências. Esse era um filme que nós dois gostamos muito. Mas era um filme, por exemplo, impossível para a gente fazer, né? Porque ele parte de uma condição material totalmente oposta da nossa, né? Que é um excesso de materiais, um excesso de filmagem, né? O Sérgio Nader, é isso o nome dele? Carlos Nader. Isso, o Carlos Nader filma ali durante muitos anos, né? É amigo próximo, filmou durante muitos anos materiais dali, filmetes e tal, cenas. Então, ele parte de uma condição assim que a gente jamais teve, né? Então, o processo é radicalmente diferente, mas está dentro desse contexto de a gente se interessar em saber um pouco mais sobre o que aconteceu com a contracultura no Brasil, né? Quem são essas pessoas, o que elas produziram, o que fica dessas pessoas para os dias de hoje. Eduardo, muito obrigado a você e ao Marcos por nos atender. Parabéns pelo filme e muito sucesso. Valeu, obrigado. Um abraço. Valeu. Um abração. Então, Torquato Neto, Todas as Horas do Fim, em cartaz em 22 cidades do país, mais de 30 cinemas. Aqui em São Paulo, no Espaço Itaú da Frei Caneca, no Moreira Salles também. No Instituto Moreira Salles e no Cine Livraria Cultura também. Muito bom o filme, hein? A gente abriu com a entrevista, não deu muito para falar. Enfim, a gente acabou até trabalhando isso nas perguntas, mas a saída da montagem é muito ousada. O filme nada linear, nada didático, né? Uma loucura visual mesmo, uma viagem, né? Ouvir os depoimentos... com as imagens de clássicos, né, do cinema novo, do cinema marginal. E grande atuação, dá pra dizer, do Jesuíta Barbosa, realmente. Sim, né? tá Dá muito bem. Tremendo peso ao filme, né? Espetáculo. Eu acho que não... ele citou, né, o Pancinema Permanente, são vários desses filmes. Os Jardes, que eu citei também, do Eric Rocha, tem bastante comum, realmente, com o Pancinema, né? Também. E o próprio cinema novo do Eric, né? Também, bastante, é um filme de né? montagem também, não tem depoimentos. Muito, muito interessante mesmo. Acho que estão de parabéns. A saída é ótima, né? E muito maluco isso, né? De um cara que morreu em 72 ter um áudio, né? Pois é. E não ter nada de registro de vídeo, né? Um cara que era tímido. Tímido não, mas não era muito bom de se expressar. Uma dicção ruim, né? E não temos nenhuma imagem, né? Do cara em cima de um palco, ou do cara numa roda, né?
Mas tem uns Super 8 bem ricos também, né? Pelo menos pra compensar um pouco. O vampiro de Copacabana ali. Não, esse é outro. Né? Mas, enfim, o Nosferatu, né, da praia. Genial o filme, vale a pena assistir, né? Muito. Vamos... Bruno Graziano chegou aqui, hein? Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Não assistiu ainda o Torquato? Não tive a oportunidade, mas eu verei. Filmaço, hein? Vale muito a pena. Esse acho que vai ser falado por muito tempo ainda. Eu saí do cinema direto pro programa, vi agora há pouco, terminou meia hora atrás, vim imerso no filme realmente, porque as imagens se jogam na época, né? Sim. Paulada. Muito bom. O Brasil daquele tempo era demais, a gente tava no auge. Tava efervescente, né? Temos aqui as outras coisas pra gente debater. Já que a gente fez o programa anterior sobre o Oscar, e é sugerido a gente começar pela vencedora do Oscar, então. Notícia, no mínimo, curiosa, né? A atriz chilena Daniela Vega, que é a protagonista de Uma Mulher Fantástica, o filme vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro, né? Não vai receber o prêmio de cidadã ilustre da sua cidade natal, Santiago. O prefeito de Nunoa, na verdade é um distrito de Santiago, né, da onde a Daniela vem, diz que não entregaria essa distinção à atriz porque nos documentos dela constam um nome de nascimento, que é masculino. Isso de acordo com a BBC Brasil. Enfim, o filme trata exatamente disso, né? Tem várias cenas que mostram esse descompasso, né, entre o mundo atual e uma pessoa sendo tratada de forma, né, pouco educada ainda pela escolha do gênero, e na vida real acontece Ela encontrou a presidente, né, a Bachelet, que ao que consta também por essa mesma matéria da BBC, já mandou um decreto, enfim, tem um projeto já tramitando no parlamento local para que possa se mudar o nome, no Brasil, há pouco tempo atrás, né? Isso se tornou possível, Isso foi possível. Uma coisa meio gradual, né? Teve uma época que você podia se matricular numa universidade, por exemplo, com seu chamado nome social, né? A coisa foi andando gradualmente, mas curioso, né? Sim. Querer homenagear a atriz que acaba tendo essa mesma história na ficção, né? Pois é. Mas convenhamos, né? Apresentou um prêmio no Oscar com também, um destaque. Né? De que adianta ser cidadã de Nunoa? Foda-se Nunoa. No final das contas, sim, mas só demonstra como ela, né? Como no país dela as coisas continuam acontecendo. Sim, hipocrisia total, né? Sim. E o que acharam aí do vencedor, no fim das contas? Eu gostei, eu não vi o insulto, né? Mas eu gostei muito do Corpo e Alma, era o meu preferido aí. Assistiu alguma coisa, Grazi? Eu só vi o chileno... Que é o que venceu. Certo. Gostou? Então foi melhor. Gostei, muito bom. No papo da semana passada a gente acabou falando um pouco de um tom meio ameno, assim, do filme, né? Mas acho que um pouco influenciado também, porque, pelo menos eu gostei muito do Insulto, né? Sim. Acho um filme muito mais, né, num tom muito mais elevado. Achava que tinha chance de ganhar, mas acho que no fim das contas a gente ponderou bem semana passada, né? Muito interessante, né? Uma atriz trans e tudo que isso representa e tal. O Oscar cada vez mais político. O Oscar né? mais politizado de todos os tempos. E o Chile papando aí, né? Mais uma vez. Sim, Pablo Larraín já ganhou como melhor filme, quer dizer, já foi indicado a melhor diretor, agora ganha como produtor. Sim. O Chile tá bombando mesmo. E o México também, né? Mais uma vez aí com o Guillermo del Toro vencendo melhor diretor e melhor filme, né? E levou vários prêmios da animação, né? Que tem vários mexicanos envolvidos. O Coco, ou Viva em português. Sim. Eu queria dar meus parabéns à academia aí, que premiou A Forma da Água. Filmão. Eu gostei muito também. Um filme maior que qualquer série. Mas não, incrível o filme, né? Apesar das acusações de plágio e de realmente algumas coisas, né, bem parecidas já terem sido feitas, né, mas uma aula de cinema. Eu achei emocionante também. Pois é. Vamos às notícias então. O filme Redemoinho, dirigido por José Luiz Villamarim, foi o grande vencedor da 9ª edição do Festim, evento que premia os melhores profissionais em filmes de língua portuguesa. A premiação aconteceu na última terça-feira em Lisboa, Portugal. Como Nossos Pais foi o melhor filme pelo voto popular. Açúcar e Mulher do Pai foram premiados pelo júri da crítica. Nas categorias de documentário, premiados foram Saudade, do Paulo Caldas, e Serviçais das Memórias à Identidade, de Nilton Medeiros. E a gente acabou não comentando aqui, mas A Saudade é um filme muito bom. Eu vi com o Lucas... Semana passada, sem querer, né? Sem querer. Muito bom. Como assim, sem querer? Não vai falar isso, pô. Não combinamos, né? De o encontro foi sem querer, não é que foram ver o filme sem querer. O encontro. Bom, Saudade, então? Muito bom, Saudade. Muito bom.
Sim. E muito interessante pela questão da língua mesmo, né? O português, e ele coloca pessoas de vários países e cada uma traz uma história, um jeito de tratar essa mesma palavra. Saudade que vem do árabe, né? Saúd, que é negro em árabe, né? Não lembro agora. Quem foi que falou? Foi o Ratum, né? Milton Ratum diz isso. E legal o reconhecimento pro Redemoinho, né? Que acho que todo mundo aqui do programa gostou bastante do filme, mas acabou... Não é do... Não é do primeiro time do reconhecimento do ano passado aí, né? O filme... o Festim não é o primeiro escalão dos festivais aí, mas é importante, né? Legal. Quem já esteve no Festim representando o Brasil aí foi Bruno Graziano. Festim, logo no começo. Depois premiaram Febre do Rato, premiaram vários filmes bons, né? Sim. Então, eles fazem, tipo o Sesc Melhores Filmes, eles fazem um resumo dos festivais. E o Redemoinho é um show de atuações, né? Só não, os dois... De fotografia, Irandir Santos, Júlio Andrade, mas sobretudo Irandir Santos. Fotografia do Walter Carvalho, né? Sim. A cena do aparelho auditivo da bicicleta é inesquecível, né? E é legal, e é o que a gente sempre fala, né? O prêmio dá uma retomada no filme, né? Saiu... enfim, todos os sites aí, blogs reproduzindo as críticas do filme, dá pra redescobrir, né, no VOD e tal. Acho que é uma chance de assistir em Redemoinho agora. Com certeza. E de ler Luiz Rufato também, que lançou livro novo aí. Pois é, livraço. É um baita autor e falou com a gente na época do filme, né? Falou, vai ter um papo com o Rufato na Taperá por esses dias aí. Onde fica? Taperá? Na Galeria Metrópole, né? Ah, sim. Ele vai falar sobre o livro novo. Outra paulada do Rufato, né? Esse não erra. Sim. Um querido rabugento, Luiz Rufato, né? Pra mim, um dos 3 melhores textos da cidade de São Paulo. Olha só. Hoje. E acontece de 7 a 19 de março no CCBB, Casa do Murilo Costa, em São Paulo, uma retrospectiva integral da obra da cineasta Helena Solberg, com 17 filmes entre documentários e ficções em formatos e durações diversas. A mostra procura fazer jus à importância histórica da cineasta, que é a cara feminina do cinema novo. Feminismo, exílio, ditadura, trabalho e engajamentos políticos são temas recorrentes da obra da Helena. É importante também para resgatar o nome dela, né? Porque eu confesso que eu não conheço e eu leio bastante. E isso foi você que trouxe a retrospectiva aí, que encampou essa Porque luta. eu acho importante relembrar um nome feminino que fez parte do cinema novo e que ninguém fala hoje em dia, né? A Helena Inês dizia que o cinema novo era um clube do Bolinha, né? Um lugar só de homens. Ela sempre, nas entrevistas, trata de lembrar que ela tinha, às vezes, dificuldade de tomar par das discussões e tal, que era um ambiente muito masculino, e é isso, a Helena fazia os filmes dela, né? É a única mesmo, né? É a única diretora feminina dessa galera aí, né? Tem um filme sobre a Carmen Miranda, né? Que é famoso. Sim, esse é bem famoso mesmo. Mas que é recente, né? De 2000, por aí, acho. Já retomada. Ou final dos anos 90. E uma coisa interessante que o Amir Labak hoje mandou uma carta saiu na seção de cartas hoje da Folha de São Paulo, porque as matérias... Saíram várias matérias dizendo que era a primeira retrospectiva da Helena Solberg, e segundo ele promoveu uma retrospectiva para ela, não é tudo verdade, há alguns anos, 2000 e poucos, pouquíssimos anos atrás, e, enfim, publicaram a carta, ele fez questão de lembrar, ou seja, duplamente esquecida, né? Já é esquecida, já teve uma retrospectiva, e os próprios jornais que devem ter dado a retrospectiva na época já esqueceram que já teve uma homenagem pra Helena. E o Amir Labak é um cara aí que a gente tem que bater palma, porque é um combatente solitário aí por anos e anos batalhando no ramo do documentário, na época que ninguém ligava a mínima, e hoje em dia tá aí colhendo os frutos, né? O É Tudo Verdade cada vez maior, sessões lotadas, cada vez mais filmes bons ele traz pra cá. Ele que era repórter da Folha, né? Repórter da Folha. Sim. A Helena faz 80 anos agora em junho, e o programa do Amir, muito bom no Canal Brasil, Cineastas do Real, né? Ele com ele que, enfim, não é um cara de vídeo exatamente, né? Muito pelo contrário, mas papos muito bons. A gente falou muito de montagem aqui no programa, né? Pra quem tem, de repente, Canal Brasil, ou NetNow, ou Globoplay, essas coisas. A entrevista com o Eric Rocha sobre o filme Cinema Novo é muito boa, né? Que ele fala... O Amir questiona muito ele sobre a responsabilidade de remontar, né? De fazer uma montagem que não respeita a montagem dos filmes, né? De fazer aquele retalho que ele fez. E o Eric Rocha tem ideias muito boas aí sobre usar material de arquivo, né? E montar, no fim das contas. Agora eu quero saber por que o Amir Labak não selecionou Escolas em Luta e Marcha Cega para Tudo Verdade.
Mas não dá pra entrar esse ano ou já não tá? Os dois já não entraram, são filmes paulistas que batem muito em temas urgentes aí sobre a cidade. Batem nos financiadores do festival, inclusive? Não sei, mas eu queria saber por que ele não seleciona filmes assim. Só porque não é muito todos o os perfil elogios do festival, ditos na verdade, aqui, né? mas tudo verdade tem uma responsabilidade aí também, né? Ele tem um tom meio de... Ele tem um tom meio oficialesco. A seleção é meio oficialesca, né? Tipo, é o filme da família sobre aquele artista, né? Tem um pouco disso, né? Tem poucos filmes como Escolas em Luta mesmo, né? Que uma galera se junta pra fazer... O documentário do país podia ser equilibrar um pouco mais. Tem um bracinho pra esse lado aí também, né? Sim. A Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto firmou nessa semana um termo de contrato com o MINC e com o MEC para fazer a gestão da Cinemateca, a mais antiga instituição de cinema do país, responsável pela preservação também do maior acervo audiovisual da América Latina. A SERP, que é a sigla para a Associação Roquete Pinto, assumirá a gestão integral dos núcleos de preservação, documentação e pesquisa, difusão, administração e tecnologia da informação da Cinemateca em regime de organização social num contrato até 2021. Segundo o ministro Sérgio Sá Leitão, mais 3 instituições culturais federais devem passar para esse regime de organização social até o final do ano. É o regime que basicamente do MIS, né? Passar para alguma associação a gestão do espaço, né? A associação pode contratar sem licitação, né? Sem concurso público. Tipo uma PPP para gerir, né? Pode receber financiamento privado, enfim. Com o MIS deu muito certo, com algumas instituições tem dado certo, né? Se eu não me engano, a Cinemateca já operou nesse modelo por um tempo, mas não tenho certeza. E facilita o dia a dia, né? As coisas ficam mais ágeis. Mas tem sempre um certo risco envolvido, né? Não vou opinar porque eu não li tanto sobre isso, mas tem sempre os dois lados, né? Queira ou não, existe uma burocracia, né? No funcionalismo público, enfim. Sim, como que você vai organizar uma mostra sobre um tema urgente se você tem que abrir licitação, demora 6 meses, daí tem que contratar funcionário. Então acho que o meio termo pode ser uma boa saída, sim. Só não pode queimar filme, né? De novo, né? Porque queimou muitos filmes nos últimos 5 anos, né? Sim. Teve um grande incêndio. Não importa o que vai dizer, mas só não pode queimar os filmes, que são... Preservá-los de melhor forma, né? Você quer passar as estreias aí da semana? Além do Torquato Neto, todas as histórias do fim, estreia nesse 8 de março também Os Farofeiros, uma comédia do Roberto Santucci, de Pernas pro Ar. Olha ele aí. Esse vem com 3 ou 4 filmes esse ano. Ah, é? O cara vive praticamente de tomar o vinho branco das estreias dos filmes dele, né? Porque 4 estreias por ano, você tá de ressaca ainda da outra festa, né? Eu acho que o Roberto Santucci já são 8 pessoas, assim. Eu li um texto do Merten essa semana que o Merten diz que o Santucci faz os filmes que faz para ajudar o mercado cinematográfico a rodar e as pessoas poderem fazer filmes de qualidade, entendeu? Que bonzinho. Ele se sacrifica pelo mercado cinematográfico. O problema é que tudo tem essa justificativa, né? Você vai perguntar lá no UOL, vão falar que fazem notícia de Big Brother para dar audiência e bancar as notícias boas. Mas daí só tem Big Brother na home. Então você não vê as notícias boas também. É parecido com o que acontece com o Santos. É o que alega ele, enfim. Se ele tem essa intenção, dá para ele melhorar o trampo, né? Dá para melhorar um pouquinho, Dá para ele promover filmes independentes, então. Vamos ver o que vem por aí com Os Farofeiros. Vai ter também, a partir desse 8 de março, um documentário sobre a imigração italiana no Brasil, Pra Ficar na História, o nome do documentário, de Boca Amigotto, e o documentário A Imagem da Tolerância, de Joana Mariani e Paula Trabulsi, que trata da fé em Nossa Senhora de Aparecida. Tem mais um aí estreando que não está na sua lista, que eu vi o trailer hoje no IMS, Instituto Moreira Salles, e é o Imagens do Estado Novo, né, do Escorel. Vai entrar só no Instituto Moreira Salles. Só por isso que não estava no site da Ancine, então. Mas parece incrível, né? Um trabalho de reconstituição de época, de pegar imagens oficiais e contar com elas a história do país, né? Que tem um pouco a ver com o que foi feito na Romênia, com videogramas de uma revolução e a autobiografia do Nicolae Ceausescu, que também é um trabalho de montagem. Você pega só imagens oficiais e subverte elas, né? Conta a história do país com as imagens da época. Escorel, né? O Escorel falou que das pretensões dele de fazer documentários históricos até o final da ditadura militar, ele não vai conseguir porque ele vai morrer antes, porque são muitos. Já admitiu? E ele já cobrou a nova geração aí
para continuar. Então já É um trabalho necessário, né? Urgente, de preservação da história do país mesmo, né? Sim. Tô com a... Você ia falar... Não, eu ia só passar aqui, agora que já foi o Oscar, vários filmes, né, estreando, mas segundo o portal exibidor, entre 1º e 4 de abril, nenhum filme brasileiro entre os top 10 aí nas bilheterias dos cinemas nacionais, um pouco também reflexo do Oscar, né? A única coisa que tem no top 20 nessa semana, pela lista do filme B, ainda é o Fala Sério Mãe, que ainda está em muitas salas, né? 65 salas ainda, já bateu 3 milhões, né? 3 milhões, 10 mil, numa conta aqui, deixa eu só ver, dessa semana, de até 4 de março, né? Até o final de semana passado, bateu 3 milhões o Fala Sério Mãe. Tem os resultados adicionais, né? Que a gente sempre registra para ter uma ideia da baixa adesão, né? Cartas para um Ladrão de Livros em 4 cinemas, 200 pessoas de público. Paulistas pela segunda semana em 3 cinemas, bateu 654 pessoas. E deixa eu ver se tem mais algo brasileiro aqui. Destino, The Square. É isso, é o Paulistas, 2 documentários, né? O Paulistas e o Cartas para um Ladrão de Livros, nas suas poucas salas aí, resistindo. E no topo segue o belíssimo Pantera Negra, hein? O Brasil é o 3º maior mercado do filme aí no batendo mundo. 5 Gostou, milhões, né? Eu não vi ainda. Pô, o primeiro filme de herói que eu gostei na minha vida, filmaço, hein? Que bacana, que bom. Eu tenho uma certa preguiça dos filmes de herói, mas a premissa do Pantera Negra É um e tudo que afrofilme ele traz de por herói, trás, né? É bem interessante. É isso, Aliás, então. Ele falando em afro, Nossa Senhora Aparecida é Oxum, né? É o Shun, né? Sim. E tem a grande notícia do dia também, né? O cordel do Fogo Cantado voltou por causa de Bruno Graziano, Paulo Júnior e companhia, né? Grande retorno, né? Do cordel. Caramba, hein? Tá de volta, né? Graças a vocês, então. Conta aí a história. O Cordel fez uma trilha original pro filme. E no momento em que Pro largou as botas. largou as botas, no momento que a gente mostrou o filme pro Lirinha, somente pro Lirinha, a banda não estava em São Paulo, ele ficou muito encantado com o uso que a gente fez, encerrou o filme com uma música que já existia, né? O Cordel Estradeiro. Ele chamou ele para assistir o corte, meio que para pedir uma autorização para usar uma música já do Cordel, de certa forma. Já do Cordel, e pediu e fazer o convite para uma original. Só que aquele momento que ele viu uma nova geração se apoderando da arte dele, que já é apoderada de uma arte anterior, porque ele usa versos de poetas antigos, ele chocou. E acho que a partir daquele momento que ele falou, pô, Cordel, acho que chegou a hora de voltar. Ele com certeza já tinha essa vontade, mas o despretensioso convite do filme despertou aí. O estopinho. Parabéns, hein? E o Largou as Botas e Mergulhou no Céu tá passando direto no AMC na TV a cabo aí. Pra quem tem, é facinho de assistir. Acho que fez o ciclo do hiato, né? A banda acaba. Aí todo mundo acho que fica aliviado, vai fazer seus trabalhos solo. Aí chega uma hora que as pessoas começam a, né, ressignificar os trabalhos da banda, acho que já faz a curva, já faz sentido se reunir de novo, né? 2011, o último show, né? Se não me engano, o 11. Marco Zero de Recife. Quem foi diz que é inesquecível. 7 anos aí. E nessa sexta-feira, 9 de março, sai o primeiro single do CD novo. Shows aí para todas as capitais. Bacana demais. Valeu então, senhores. Até semana que vem. Valeu. Filmaço, Torquato, hein? Filmaço. Assistam. Até.